Tudo bem com você? Vamos utilizar como solvente para as uvas e as tangerinas o diluente para tinta de tecido. Mas você pode usar também o clareador incolor. Com o uso deste produto, o que é que a gente consegue? Consegue uma clareza, uma delicadeza maior. Então, eu coloquei aqui, olha, as cores e vou já deixar na sequência, olha, o branco, o marfim e assim por diante. Usei várias cores, depois na descrição do vídeo eu anoto para você todas as cores. Primeira coisa, agito sempre o diluente e passo nas uvas que eu vou pintar, em algumas. Posso passar também na folha em que eu vou usar. Vou precisar tirar a fita aqui, onde ficou uma parte do risco. Aí, eu vou fazer o desenho. Eu coloco a fita para evitar que eu pinte próximo ou tire o risco próximo da margem ou de onde tem o crochê ou até mesmo o seu gripir, né? Então, vou no início aqui já colocar bastante clareador. Vou utilizar a cor amarela mais o carmim para fazer esse fundo. Optei para fazer as folhas mais queimadas, mais velhas, né? Para não ficar muito verde nessa composição. A gente dá o nome de composição a um desenho. Aqui tem folhas mais velhas e as frutas ainda estão naquela fase, 3 fases, né? Verde bem escuro, depois o verde mais clarinho e o amadurecimento já. Então, aqui, olha, eu passo de qualquer maneira a cor escura, que seria a sombra, e depois eu puxo essa cor para cima. Vou fazendo o movimento de levantar, o movimento como seria a fibra da folha, as nervuras. Então, coloco sempre uma parte sombra, que é a parte de baixo, e uma parte que é luz, que é a parte mais de cima. Essa folha, ela está dobrada. Para fazer o acabamento aqui, olha, fazer esse biquinho, eu posso usar o pincel 0. Existem 3 tipos de pincéis. 0. O 000, que são 3 zeros, quando você for comprar, você pode observar. Ou o pincel com 2 ou 1 zero. Cada um tem a sua diferença. Uma das diferenças é o tamanho aqui da cerda
e a finura do acabamento. Então, aqui eu estou fazendo uma sombra na parte de dentro, faço um contorno maior aqui, mais escuro. Usei para essa pétala queimada, essa folha queimada, a cor branca, que eu vou colocar agora, marfim, amarelo ouro, sépia e cerâmica. A cor cerâmica eu criei, eu não tinha. Aí eu vou mostrar para você quais tonalidades eu uso para fazer a cor cerâmica. Aqui o acabamento, eu vou usar o branco e depois fazer um leve contorno para dar profundidade com o sépia. Quando é possível, eu espero secar um pouco essa tinta, ela ficar mordente, para eu colocar o branco. Fica bem melhor, porque eu não corro o risco de ficar uma mistura, né, com a cor marfim que eu usei agora há pouco. Por mais leveza que eu coloque na mão, ó, como eu estou colocando agora, sempre fica proeminente um pouquinho a cor de baixo, porque ainda não está totalmente seca. O diluente, tanto o clareador quanto o clareador incolor, quanto o diluente de tinta, ele diminui um pouco a secagem da tinta de tecido, que é tinta acrílica, no caso aqui o que nós estamos usando. Faço um contorno bem sutil, bem de leve. Pronto. Agora, eu vou para as uvas. Essas uvas aqui, elas são meio rosadas. Fiz as demais e deixei essas duas para explicar para você. No caso, eu vou usar um pouquinho do branco primeiro, ou do marfim, olha, do branco ou do marfim. Jogo em um lado delas, no caso, o lado esquerdo, eu vou deixar um pouco mais claro. Fiz essa parte, eu venho e pego um pouquinho do rosa. Limpo o pincel, se eu achei que ficou escuro, como é o caso meu aqui, eu enxugo e venho com o pincel limpinho para dar uma mesclada nessa cor, ó. Bem de leve, não acalco o pincel. Aí venho com um toque de verde. Esse verde, ele pode ser um verde mais claro ou mais escuro. E aqui, o que que acontece? Tem que ter uma sombra. Olha, ela está embaixo da outra. Sempre procurar fazer primeiro as uvas que estão por baixo. Eu aqui deixei essas porque eu achei que, pelo fato de ter 3 cores, eu deveria explicar uma por uma para vocês aqui. Então, na pintura em tecido,
há uma diferença da pintura em tela. Geralmente a gente começa, geralmente, não é a todo momento, começa pelas tonalidades mais claras. Olha, aqui eu acabei usando 4 cores, olha, usei o marrom também, para dar profundidade. E aí eu vou fazer agora os acabamentos. Vou utilizar o branco e o sépia para o acabamento. Então, olha, nessa parte, eu vou jogar o branco, olha, na uva lá de cima. Essa uva está por baixo, então, eu deixo a claridade, olha, nesta. Aqui é a mesma coisa. Vou agora, aqui, olha, eu dou um retoque também, porque essa folha está por cima aqui da uva. Faço esse acabamento, aí pego o sépia para eu fazer a outra parte. Lembra que eu falei que do lado esquerdo tem que ser mais escuro? Aqui eu posso também dar uma acertada para aparentar que essa uva está por baixo. E aqui tem sombra dela, ó. Vejo também, observo que eu deixei uma parte, olha, coloco o branco aqui. Então, olha, mesmo fazendo depois essas uvas que deveriam ser feitas primeiro, o que que eu fiz? Eu coloquei o branco aqui em cima para dar a impressão de que ela está por cima e passei o branco aqui para dar a impressão que ela está por cima também. Aí venho, vejo que aqui, olha, ficou faltando um pouquinho de sombra, eu posso colocar, mesmo depois que eu já pintei. Pego sempre um pouquinho do clareador. No caso aqui, olha, está sequinho o clareador, então eu já vou colocar um pouquinho mais de clareador no meu pincel. Se eu não colocar o clareador, vai ficar uma pintura pesada. Olha, coloco um pouquinho de sombra. Achei que ficou muito claro, eu pego um pouquinho de cor mais escura. Olha, um toque bem sutil de sombra. Não vou deixar uma sombra muito escura. E o acabamento, olha, dessa sombra também tem bastante leveza. É melhor eu colocar bem pouquinha sombra e depois precisar pegar mais, acrescentar, do que eu colocar muita intensidade e depois ter que amenizar. Agora eu vou para as uvas, um verde mais claro, elas estão recebendo mais luz. Para isso, eu jogo o verde pistache. Estou molhando no clareador
e na tinta. Olha, passo a tonalidade mais clara. Vou até pegar um pincel um pouco maior. O pincel zero, ele não necessita ser com a cor amarela, como eu orientei vocês, que é a cor do pincel de tecido, geralmente, na maioria dos casos, ele é amarelo, é tipo um símbolo. Esse pincel é de pintura em tecido. Agora, para pintar a seda, por exemplo, você já não precisa usar esse pincel. Pode usar um pincel específico para seda, que ele é de outra cor. Vamos agora escurecer um pouquinho. Eu posso usar o verde pântano ou o verde pinheiro. Olha, o lado esquerdo é que tem mais sombra. Olha, o lado esquerdo tem mais sombra. Até aqui, esse lado da pintura, ela vai ser mais clara do que o lado direito. Ou falei errado. O lado direito é que tem mais sombra. Agora, eu vou começar a fazer aqui, colocar um pouco da tonalidade amarela. Você pode fazer uma uva de cada vez. Eu estou fazendo mais de uma, porque eu estou gravando, para não ficar um vídeo tão demorado. Agora, eu vou dar a dica de que não precisa, na hora do acabamento, você vai fazer uma uva um pouco diferente da outra, certo? Agora, eu vou usar um pouco do cerâmica, que eu quero uma uva mais queimada. Olha, nessa parte. Nesta outra, eu vou colocar aqui o escuro. Então, em algumas eu vou usar o cerâmica. Em outras, eu vou usar mais o marfim. Para dar uma clareada. Não posso esquecer que a parte de baixo da uva, ela vai ter um pouco de escuridão. Tenho que representar que ela está embaixo. Agora, eu pego a tinta branca. Vou esperar um pouco mais para sombrear.
como ela está bem mordente ainda, eu espero um pouquinho mais. Saiu muita tinta, eu pego um pincel sequinho e passo de leve e eu consigo tirar. Agora, o outro lado, onde é sombra, eu pego e uso o sépia. Não posso esquecer de usar o clareador ou o diluente, para que fique leve essa camada fina. Para a camada ficar fininha, você deve ter o diluente para que ela deslize. Olha, aqui vou colocar um pouquinho de marrom, aqui também, olha. Então, nós usamos várias cores para fazer uma camada de uva. Agora, nós vamos para umas tonalidades de uvas mais escuras, porque ela está recebendo um pouco de sombra dessa folha, um pouco de sombra dessa. E também eu quero representar aqui uvas em várias etapas de vida. Algumas mais jovens, outras mais meia idade e outras mais envelhecidas, já bem maduras. Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, passar o clareador em todas ou em algumas de cada vez. Olha, essa está embaixo. Esta está embaixo. Coloco bastante diluente. Com isso, as uvas ficam mais delicadas e o pincel desliza com mais facilidade para você. E sempre, mesmo na hora de passar o clareador, você, ou diluente, você deve fazer com o movimento correto. Olha aqui, ó, esqueci de colocar uma sombra aqui. Então, à medida que eu vou acabando o meu trabalho, eu vou enxergando coisas que passaram desapercebidas, como aqui é necessário uma sombra, olha, para fazer a outra uva em cima.
Então, vamos, aqui nós vamos usar mais o verde escuro. Vou passar o verde pistache em alguns lugares, que vai ser onde vai ser luz. Olha. Usei aqui, olha, o verde pântano, mas você pode usar o verde pinheiro. Olha, agora eu vou usar o verde pinheiro. Neste caso, como eu estou usando o verde escuro, eu não preciso usar, lavar o pincel a todo momento. Quando eu percebo que a tinta não está deslizando tanto, eu posso acrescentar o diluente, certo? Vamos agora já buscar deixar essa uva já pronta, olha. Passei o amarelo ouro. Já vou deixar a partinha branca. Quando é batidinho, ela pega com facilidade. E já vou deixar também o contorno, olha. Você pode fazer uma de cada vez, como eu estou fazendo agora, ó. Ou fazer várias, mas a luz e a sombra deve estar em lugares diferentes. Até que enfim, né? Caiu a ficha de que eu devo mudar as tintas pro lado direito. Uso um pouquinho do amarelo ouro e um pouquinho do marfim. Eu quero um pouquinho mais escuro. Aí, eu venho e amenizo, faço um acabamento com a cor branca, ó. Neste caso, olha, ficou em cima dessa outra uva.
Quando o meu contorno sai grosso, o que que eu faço? Eu venho com o pincel sequinho e amenizo isso. Posso usar também, para fazer a bolinha, o cabinho do pincel. Venho agora para o próximo, vou usar a tinta Pântano. Geralmente, o lado escuro, neste caso nosso, é o lado esquerdo. Os tecidos de fazer ou de pintar pano de prato é assim, esse que eu estou usando é da Estilotec, ele é um tecido com a fibra mais firme. Já o tecido de sacaria, ele é um tecido mais rústico, as fibras são mais abertas, então é um tecido mais difícil de pintar, por ele ser poroso, né? Agora, as pessoas que usam bastante o pano de prato, e que geralmente é a dona de casa, né? Elas dizem que o tecido de sacaria, ele é melhor para você enxugar as louças, né? Agora, o tecido da Estilotec, ele é ótimo para você fazer principalmente os presentes seus, porque fica um acabamento mais fino, mais delicado, né? E aí a pessoa pode usar nas ocasiões especiais ou para cobrir, mas ele não é viável para a secagem de louças. Olha, o contorno deve ser feito sempre com bastante leveza. Aí já vou colocar um pouquinho de luz. Eu quero que essa uva fique por cima, então eu coloco o contorno branco aqui, olha, deste lado. Venho para a próxima uva. Lembra que eu falei que a gente não pode fazer todas idênticas? Nessa daqui, olha, eu vou colocar a sombra com a cor cerâmica. Está tão quente aqui, as tintas estão secando rapidinho. Por isso, é necessário eu pegar o diluente sempre. Olha, essa já vai ser um verde mais queimado. Essa eu vou colocar um queimado na parte de baixo e não aqui na junção dos acabamentos. Para emagrecer essa partinha, eu coloco a cor mais escura, olha.
Minhas tintas estão secando com facilidade. Vou ter que pegar com o vidro mesmo. Bom, agora eu venho e pego, posso deixar essa uva um pouquinho mais amarelada. E olha, o movimento, ó, olha como eu faço. Eu uso os dedos para fazer esse movimento arredondado. Vou colocar um pouco mais de verde na paleta, porque já secou. Olha, uma coisa bem interessante que eu faço, eu não uso a tampinha, ó, eu não uso a tampinha da tinta para colocar a porção que eu vou usar na pintura. Eu uso, pode ser um recipiente plástico, olha, como esse que eu ganhei cocada, né? Então, toda a embalagem que eu acho que é interessante, eu guardo para usar com as tintas. E depois, qual é outro ingrediente importante? Além de não gastar um dinheiro com isso, eu descarto algo que já ia para o lixo, né? Economizo, não é necessário, não é obrigatório você comprar uma paleta. Já vou deixar pronto aqui essa parte. Vou diluir também um pouquinho do sépia. O sépia é um marrom muito usado na pintura de tecido. E ele existe também na pintura de tela para esses acabamentos. Escurecer um pouquinho mais esse espaço para dar um efeito melhor de profundidade. Aí, agora uso o branco. Se eu acalcar o pincel, a tinta não fica. E se fica, fica grosso o espaço. Agora, vamos para a última. Vou colocar um pouco mais escuridão aqui. Utilizo um pouco da cor pântano. Para que ela fique um verde meio queimado. Então, as uvas, elas não devem ser idênticas umas às outras. Se você fizer idênticas umas às outras, fica um trabalho pobre, porque na natureza,
Se você pegar um cacho de uva, você vai ver que ela tem várias tonalidades. Uma é diferente da outra. Ou pode ser bem semelhante, mas não idêntica. Olha, então aqui eu quero que essa uva fique embaixo dessa. E para isso, eu faço o acabamento dessa pequenininha, olha, com a cor branca por cima. Então, sempre que eu desejar que a uva fique por baixo, eu faço isso. Aqui eu quero que essa parte fique por baixo dessa. Então, eu deixo mais escurinha. Olha, eu posso ir melhorando o meu trabalho, enxergando e perguntando para eu mesma o que é que eu quero aqui. Qual uva eu quero em cima? Aí eu vou, olha, jogar o branco para que a uvinha menor fique embaixo. E assim por diante. Bom, agora, essa folha e essa, elas são praticamente idênticas, certo? Essa, ela é um pouquinho mais amarelada. Por que que é mais amarelada? Porque ela recebe mais claridade. Lembra que eu falei que o lado esquerdo, ele é mais clarinho, recebe mais luz? Então, eu jogo um pouquinho mais. Essa já é mais queimada, já está na parte onde recebe um pouco mais de escuridão. Olha, coloco sempre com leveza o acabamento. Aqui nós temos a folha de uva também bem envelhecida. Olha, a folha de uva geralmente tem 5 pontas, olha. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Já estão bem retorcidas aqui. E tudo isso você deve ir observando. Se eu colocasse as folhas todas verdes, ia ficar uma composição triste, envelhecida. Vamos agora para a tangerina. Já vou tirar essa fita, porque eu creio que agora eu não vou ultrapassar esse limite, né? Bom, posso pegar para ambiente maior um pincel maior também. Ah, esqueci de hidratar o pincel. É necessário hidratar o pincel antes do início da pintura. Hidrato com água, enxugo para tirar o excesso, enxugo bem. Aí venho e pego o meu solvente, o meu diluente. Passo com bastante quantidade. Neste caso, eu começo a pintar com a cor mais clara primeiro. Eu uso o amarelo ouro. E olha, a minha esperteza, eu fiz esses detalhes aqui para que eu fiz ontem, né? Para que eu hoje pudesse fazer essa parte, olha, com rapidez. Se você tivesse colocado esse marrom hoje, esse cerâmica hoje, você não poderia pintar
com essa rapidez que eu estou fazendo agora. Olha, é as mesmas cores aqui, essa tangerina de trás com a da frente. Começa pelo amarelo, amarelo ouro, aí eu venho com o alaranjado. Olha, se a minha fruta é redonda, eu vou pintar arredondado. O movimento arredondado. Se eu pintar com o movimento reto, assim, olha, por exemplo, na horizontal ou na vertical, ela vai ficar chapada, não vai ficar gordinha. Olha aqui, agora eu vou mesclar essa cor, ó. Vai ficar um espaço que não é nem laranja, nem amarelo, olha. Estou puxando, olha. Outra coisa que eu fiz, eu apostei nas cores, as tangerinas estão maduras, as folhas estão secas, para ficar uma composição alegre, bonita. Agora venho com a cor cerâmica. E vou passar principalmente nessas partes da sombra, olha. Ela é bem mais escura do lado direito aqui. A cor cerâmica eu não encontrei para comprar, então eu criei essa cor. Depois eu vou anotar para vocês como você encontra uma cor ou cria uma cor que você não encontrou. Aí, aqui eu vou colocar a sombra, olha, usando sépia. Nos contornos, olha. Essa parte de trás, ela vai ter a sombra. Para que a tangerina fique acomodada presa, né, no chão aí, ou no ambiente onde ela está, é necessário que você use a cor escura, bem escura, que tem um casamento de onde ela está com a fruta. Aí, agora eu vou colocar um pouquinho de cerâmica do lado direito para o acabamento. Minha cor cerâmica está totalmente seca. Como eu criei, usando 3 cores, é outra coisa que eu descobri agora, que as cores misturadas, elas secam mais rápido. Pronto, a minha tangerina está bem madura. Agora, vou colocar
um pouco do laranja junto com o ocre. Vou fazer um acabamento. Você pode usar um pincel menor. Eu estou usando o pincel 10, mas você pode usar um pincel número 8, número 6. Agora, volto a jogar o amarelo, fazendo esse movimento aqui, ó, do centro para fora, arredondado, ó. Aqui, arredondado, para dar o volume, a cor mais clara, ou seja, as cores mais claras, elas dão volume. Vou pegar um pouquinho do amarelo ouro também, para colocar nessa parte. Aqui, olha, para ficar com volume. Vou agora jogar um pouquinho de sépia nessa parte da tangerina, olha, que ela tem profundidade, que ela é mais fundinha na parte central. E depois colocar um pouco de sépia, bem de leve, nessa parte. Para ter aquelas, sabe aqueles lugares que tem um pouquinho de profundeza? E aí eu venho com o amarelo e vou jogando claridade perto. Então, sempre onde tem sombra, tem que ter o contraste da luz perto. E essa parte tem que casar com a outra, olha, você tem que imaginar. Pronto, agora eu jogo um pouco do branco, né? Neste caso, eu vou jogar o branco dando batidinhas, porque nós não estamos esperando um pouquinho o tempo de secagem. O ideal seria isso, esperar um pouquinho o tempo de secagem. Então, eu vou bater, porque se eu pintar, eu vou pegar a cor, o amarelo, né? Olha aqui, ó, é o caso daqui, ó. Agora, eu vou fazer o contorno. Como eu quero que essa tangerina fique na frente da outra, eu jogo um pouco de branco aqui no acabamento. Quero também
que ela fique na frente das folhas. Agora eu vou fazer o contorno escuro em algumas partes. E aqui vai ficar um contorno escuro, porque ela está atrás, olha. Eu jogo e puxo bem de leve, de maneira sutil, olha. Pronto, espero que você tenha gostado, que tenha sido útil essa aula para você. Percebeu que eu gosto de bastante cores vivas? Pronto. E aí, você já pode colocar o seu nome, no caso meu aqui eu coloquei só o D de Dagmar e o sobrenome e a data. E você pode já, acabou de pintar, já tirar a sua tela ou o seu pano de prato, porque esse tipo de técnica pode ser pintado também em tela, viu? Aí você pinta e depois passa laca para tipo envernizar e pode colocar na parede também da cozinha. Você vai tirar o seu pano, né? Não deve deixar com essa cola, porque a gente colocou a cola permanente embaixo, olha, tá bem grudada. Outra coisa, a maioria dos meus panos, 80%, eles têm o acabamento do crochê feito pela minha mãe, que tem 96 anos, é feito em branco. Somente alguns é que eu pedi para fazer colorido, como esse. Mas eu sou a favor da maioria dos seus crochê ou gripir serem brancos, porque qualquer pano que você pintar, qualquer cor, vai dar certo. Aqui tô fazendo as profundezas. Se eu ficar olhando para o meu trabalho, eu vou encontrando uma porção de coisas que eu posso melhorar. Você pode fazer a mesma coisa com o seu. O importante não é o número de horas que você gastou, é ele ficar cada dia melhor, né? É isso aí, um beijo, espero que você tenha gostado.